Olá a todos, eu sou Hamilton e na aula de hoje nós vamos falar, de acordo com o programa do curso, sobre alguns temas. Kardec e a terceira revelação. Será que é a terceira? Kardec, o professor e o codificador, a história do Kardec. Fenômenos antecedentes, o que ocorreu antes, metodologias e critérios utilizados por Kardec e as obras básicas do Espiritismo, considerados a base da doutrina. Kardec e a terceira revelação. Por que dizem, entre uma grande parcela de espíritas, que o Espiritismo seria a terceira revelação? A razão é que se considera que Moisés seria a primeira revelação. Seria quem trouxe o conceito do monoteísmo à luz para o povo. Como vimos na primeira aula, essa não é bem a realidade histórica. Pois antes de Moisés, tivemos Amenhotep IV no Egito, na Era do Bronze, com seu culto a Atum e que trocou seu nome para Akhenaton, que quer dizer aquele que louva Atum. Depois de Akhenaton tivemos Zaratustra, com o zoroastrismo e seu culto a Ahura Mazda e introdução da ideia de dualidade bem versus o mal. Todos conceitos que foram posteriormente inseridos em outras culturas, entre elas o judaísmo. E o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, que como vimos na primeira aula, também era uma consequência natural da organização social do povo. Diante disso, podemos dizer, historicamente, que houveram outras revelações anteriores, ou que muitos consideram como a primeira, que seria Moisés. A segunda revelação, historicamente, poderíamos considerar como a quarta revelação, uma vez que Moisés seria a terceira. Seria Jesus, com o seu conceito de vida futura, fraternidade universal e amor ao próximo, e principalmente com a sua mensagem de tolerância. Mas essa também é uma visão particular do cristianismo, pois mesmo estes conceitos estavam presentes em outras culturas e ensinamentos anteriores a Jesus. Jesus foi, sem dúvida nenhuma, o maior influenciador na cultura do Ocidente sobre estes assuntos, naturalmente. A terceira revelação, nesta visão cristã e espírita, seria Kardec, que dá continuidade aos ensinamentos de Jesus sobre a sobrevivência do espírito. A rigor não seria uma revelação, pois que a doutrina de sobrevivência do espírito já era bem conhecida e difundida em várias culturas, inclusive pré-mosaicas. Historicamente, e a rigor, o que o Espiritismo trouxe de novidade foi o caráter científico de investigação e inspeção da comunicabilidade dos espíritos, fazendo uma investigação racional e questionadora, para separar as crendices e lendas dos fatos verificáveis. Por isso que Kardec pregava que o Espiritismo era uma ciência e uma doutrina. O tal do tríplice aspecto, ou seja, ciência, filosofia e religião, é uma criação do Espiritismo brasileiro. Kardec nunca afirmou isso, mas sim que o Espiritismo seria uma ciência que age como auxiliar das religiões. Mas isso é um assunto para uma outra aula, para examinarmos mais a fundo este aspecto. Esse aqui é o Claude Bernard. Aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Esta é uma frase do Bernard. Claude Bernard nasceu em 1813 e morreu em 1878. Ele foi um médico e fisiologista francês. O historiador da ciência, Jerome Bernard Cohen, da Universidade de Harvard, denominou Claude Bernard como um dos maiores homens de ciência de todos os tempos. Ele é conhecido fundamentalmente pela criação da medicina experimental baseada em evidências e é considerado um dos principais iniciadores da linha experimental hipotético-dedutiva, frequentemente formalizada como uma sigla OHERIC,
O'Herick, né, que seria observação, hipótese, experiência, resultado, interpretação e conclusão. Basicamente, vocês vão notar que é o método que Kardec emprega. Kardec, o professor e o codificador, quem foi? Um dos axiomas de Kardec, pregado por ele em toda a sua obra, e uma das expressões mais conhecidas é: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele também afirmava que o Espiritismo é, sem dúvida, uma ciência de observação, mas é talvez mais ainda uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Isto foi escrito na Revista Espírita de agosto de 1859 pelo próprio Kardec. Como o Hippolyte Rivail se interessou pelos fenômenos espíritas e se tornou Allan Kardec? Para entendermos isso, nós devemos dar uma olhada na história, inclusive na história do próprio Hippolyte e dos fatos que antecederam. Em 1804, nasce, no dia 3 de outubro, na cidade de Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail. No registro de nascimento consta a data do calendário criado pela Revolução Francesa, 12 do vindemiário do ano 13. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte é sagrado imperador pelo Papa Pio VII. Em 1805, é criado em Yverdon, na Suíça, o Instituto Educacional de Johann Heinrich Pestalozzi. Nós vamos ver que vai ter muita importância isso. Em 1808, o filósofo Johann Gottlieb Fichte declara, em um dos seus discursos, do Instituto de Pestalozzi espero a salvação da Alemanha. Isto dá a dimensão da importância do método de Pestalozzi, que era um método baseado em raciocínio lógico, exploração, experimentação e busca de explicações racionais. Em 1814, aos 10 anos de idade, Hippolyte Rivail é transferido para a Suíça, para Yverdon, para completar seus estudos no famoso Instituto de Johann Pestalozzi. No Instituto Pestalozzi, Hippolyte destaca-se nos estudos, tendo em muitas ocasiões ministrado aulas e substituído professores durante a ausência destes. Hippolyte se destaca por sua sólida formação e por seus conhecimentos avançados e curiosidade inata. Em 1818, Rivail diploma-se com notável formação intelectual, incluindo o domínio de vários idiomas. No ano seguinte, em 1819, Rivail atua como professor assistente em Yverdon. Em 1820, Rivail interessa-se pelas pesquisas de Mesmer sobre o magnetismo animal. 3 anos depois, em 1823, já vivendo em Paris, aos 18 anos, Rivail publica seu primeiro trabalho pedagógico, intitulado Curso Prático e Teórico de Aritmética. Hippolyte Rivail já era alguém bastante conhecido e considerado antes de Kardec. Algumas das obras publicadas pelo Hippolyte Rivail, por exemplo, o curso completo teórico e prático de aritmética, plano proposto para a melhoria da educação pública, tradução dos 3 primeiros livros de Telêmaco, gramática francesa clássica de acordo com o novo plano educacional, memória para a instrução pública, qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época. Tem mais um discurso pronunciado que foi publicado, um discurso pronunciado na ocasião da distribuição dos prêmios de 14 de agosto de 1834. Ele escreve também o Programa dos Estudos, segundo o plano de instrução de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele também escreve o Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade, soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética, projeto de reforma referente aos exames e aos educandários para mocinhas, expressão da época, né? Catecismo gramatical da língua francesa e a gramática normal dos exames. Também escreve ditados normais dos exames, ditados da primeira e da segunda idade, ditados da primeira e segunda idade, volume 2, curso de cálculo mental, programa dos cursos usuais de física, de química, astronomia e de fisiologia.
programa de estudos de instruções primárias, enfim, tratado de aritmética, mais tratados de aritmética. Rivail escreveu muita coisa antes de travar qualquer conhecimento com o espiritismo. Antes de sequer tratar, de ter qualquer contato com o espiritismo, Hipólito já tinha alguns títulos, como diploma de membro da Sociedade Gramatical, diploma de membro da Sociedade para Instrução Elementar, diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores de Instituições e Pensões de Paris, diploma da Sociedade de Educação Nacional, diploma do Instituto de Línguas, diploma da Sociedade das Ciências Naturais da França, diploma de membro da Sociedade Real de Emulação de Agricultura, Ciências, Letras e Artes do Departamento de Bourdelin. O cara era chique. Um diploma de membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional, diploma de membro titular da Sociedade Francesa de Estatística Universal, membro titular da Academia da Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial, membro titular do Instituto Histórico, diploma de membro da Academia de Arras, enfim, vários títulos. Esse é o homem que vai se interessar pelos fenômenos que estavam ocorrendo na Europa, e principalmente nos salões da Paris daquele século XIX. Portanto, não era um simples curioso, mas era um homem já com uma sólida formação intelectual, científica e prática. Os fenômenos que antecederam ao espiritismo e ao contato de Hipólito começam em 1837 na Califórnia, nos Estados Unidos, quando um grupo da seita Shakers é abordado por espíritos indígenas peles vermelhas, que se manifestariam durante 7 anos pela mediunidade dos adeptos. Neste ano também tem início a Era Vitoriana, período que marcará o apogeu do Império Britânico. Nessa época se destacam as descobertas de Michael Faraday sobre eletricidade e eletromagnetismo. Charles Dickens publica Oliver Twist. Em 1844, Andrew Jackson Davis relata suas primeiras experiências mediúnicas e prenuncia os fenômenos de Hydesville. Em 1848, no mesmo ano em que Hipólito publica o Catecismo Gramatical da Língua Francesa e que ainda não se interessava por fenômenos mediúnicos, são registrados em Hydesville, nos Estados Unidos, os primeiros fenômenos espíritas na residência de uma família metodista, os Fox. É também o ano da Revolução. Karl Marx e Friedrich Engels publicam o Manifesto Comunista. Era um ano de efervescência cultural. Em 1849, em Rochester, nos Estados Unidos, as irmãs Kate e Margaret Fox realizam, no Corinthian Hall, as primeiras demonstrações públicas dos fenômenos espíritas, despertando a atenção de muitas pessoas, iniciando o que viria a ser uma febre mundial. Em 1850, manifesta-se nos Estados Unidos o médium Daniel Douglas Home, causando grande impacto. Em 1851, ainda nos Estados Unidos, o juiz materialista John Worth Edmonds admite publicamente a sua convicção sobre os fenômenos espíritas. Em 1852, é publicado nos Estados Unidos o primeiro jornal espiritualista do mundo, o Spiritual Telegraph. Comte publica o Catecismo Positivista. Na Alemanha, um espírito batedor manifesta-se na casa do alfaiate Peter Sanger, em Berchtesgaden. Em 1853, os fenômenos das mesas girantes tornam-se coqueluche em Paris, tornando-se atração nos salões, nos saraus, nas festas. Rivail encontra-se com o Sr. Fortier, que ele fala da dança das mesas inteligentes, que era coqueluche em Paris. Hipólito, nessa época, para complementar suas rendas, prestava serviços de contador e consultor administrativo para algumas empresas de Paris. Entre estas empresas estavam alguns teatros que apresentavam shows de mágica. Ora, sendo Hipólito um homem curioso por natureza e com uma enorme bagagem intelectual, logo se interessou por esses espetáculos. Não pelo espetáculo em si, mas pela maneira como eram realizados os truques.
E em breve esses já não tinham para ele mais segredos, ele tinha aprendido como se fazia. Estava bem familiarizado com esses fenômenos. Quando o Sr. Fortier lhe fala da dança das mesas inteligentes, Hippolyte não se interessa, pois sabia como eram feitos os truques de mágica. Dada a insistência não só do Sr. Fortier, como de vários outros conhecidos, Hippolyte cede e resolve assistir a estes fenômenos. Sente de que o que queria presenciar era um truque comum de mágica. Porém, Hippolyte se surpreende ao não conseguir identificar precisamente como o truque era realizado. E para completar, ao fazer perguntas às mesas, estas davam respostas inteligentes. O que despertou a curiosidade para examinar mais a fundo os fenômenos. Ao mergulhar nesses fenômenos, Hippolyte se depara com manifestações inteligentes, articuladas, que respondiam inclusive a questionamentos apenas pensados e não verbalizados. Podemos dizer que aqui é que realmente Hippolyte se transforma em Kardec. Porém, logo Kardec se dá conta de uma coisa, que as manifestações inteligentes nada mais eram do que homens que haviam ocupado os corpos físicos na Terra. Eram espíritos, e como qualquer ser humano sobre a Terra, espíritos também mentem, enganam ou se enganam. Então, como identificar as respostas mais críveis? Como filtrar ou como identificar estas afirmações não verdadeiras? Para isto, Kardec cria o CUEE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que está publicado na obra mais lida da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, em uma parte em que, infelizmente, a maioria das pessoas passa batido ou não dá a devida importância. No entanto, é justamente esse o método de Kardec por excelência. E qualquer um que se disponha a estudar ou praticar espiritismo não pode fazê-lo fora das diretrizes de Kardec. Se não usar essas diretrizes, pode estar fazendo qualquer coisa, menos espiritismo. E o que é este CUEE? São um conjunto, bem enxuto, diga-se de passagem, de métodos e processos a serem observados quando se recebe a comunicação de um espírito. O método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem na sua própria simplicidade a garantia da sua eficiência. Podemos resumi-lo assim: escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades da assistência espiritual. Análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, bem como o seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. 3. Controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor da sua linguagem. Consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo em vários lugares sobre o mesmo assunto. Detalhe: por médiuns diferentes ao mesmo tempo, para evitar que um repita o que o outro falou apenas por ler. Com respeito ao próprio método, o próprio Kardec escreve, abre aspas, em tudo isto, não fiz senão recolher e coordenar metodicamente o ensino dado pelos espíritos. Sem levar em conta opiniões isoladas, adotei-as do maior número, afastando todas as ideias sistemáticas individuais, excêntricas ou em contradição com os dados positivos da ciência. Escrito por Allan Kardec na Revista Espírita de setembro de 1863, na segunda carta e resposta ao padre Marozzo.
Vemos assim que Kardec adotava um rigor metodológico, não se furtando a questionar ou criticar a comunicação, independente do nome pelo qual o espírito se comunicava. Em afirmação do próprio Kardec, a primeira análise deve ser da informação e não do autor. Isto é condizente com uma metodologia de análise que consiga se defender da falácia do apelo à autoridade, em que alguém fornece uma informação, mas ao invés de dar provas da sua alegação, apela para o nome ou título de quem a fornece, como se o fato de ser comunicada por alguém com um título ou nome respeitável, por si só, validasse a informação. E, infelizmente, vemos isso hoje muito na doutrina espírita no Brasil, em que espíritos se manifestam e dão informações ou desenvolvem teorias em flagrante contradição com a lógica, com a razão e até com o conhecimento científico. Mas muitas pessoas aceitam como verdades indiscutíveis, apenas porque o nome pelo qual o espírito se identifica é respeitável, ou porque o médium que recebe a comunicação é alguém de moral elevada, bondoso ou famoso e conhecido. Aceitar sem contestar não só não é racional, como inclusive anti-Kardec. É a antítese do método preconizado por Kardec. O questionamento sempre deve estar presente. Nunca se deve receber uma informação sem questioná-la, sem cotejar contra a razão e com o conhecimento científico. E se a informação não fizer sentido, ou simplesmente estar em contradição com o conhecimento científico comprovado, deve ser descartada, sem cerimônia. É o cerne do método de Kardec e, por consequência, do método espírita. O questionamento, a comprovação, o debate racional, claro que um debate respeitoso, um debate acadêmico, um debate de ideias, nunca um ataque pessoal, mas ideias devem e precisam ser debatidas. E se não fizerem sentido, devem obrigatoriamente ser descartadas. O raciocínio lógico e o questionamento é a única maneira de se validar as informações recebidas. E quais são as obras básicas? Quando foram publicadas? Em 18 de abril de 1857, o Kardec lança o Livro dos Espíritos. Na sequência, Kardec lança outros livros que são especializações dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos e guias para os espíritos e sociedades espíritas que surgiam no mundo. Cada livro subsequente aborda um aspecto da doutrina. Em janeiro de 1861, é lançado em Paris o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É a obra básica para todos os estudantes e praticantes da mediunidade. Traz as orientações e guias para os médiuns e dialogadores. Em 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo é publicado. É uma obra de cunho essencialmente moral, em que Kardec seleciona os evangelhos canônicos da Bíblia como ponto de partida para a inferência de fundamentos morais comum a todos os grandes sistemas religiosos. Fundamentos esses cuja consonância com o Espiritismo procura ser demonstrado por ele. Em 1º de agosto de 1865, Kardec publica O Céu e o Inferno, obra composta de 2 partes. Na primeira, Kardec realiza um exame crítico da doutrina católica sobre a transcendência, procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico, superáveis, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. Na segunda parte, constam dezenas de diálogos que teriam sido estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nos quais estes narram as impressões trazidas da existência transcendente. Em 6 de janeiro de 1868, é publicada a Gênese. É uma obra composta de 3 partes. A primeira parte trata dos mundos
a primeira parte trata da Gênese em si, isto é, da formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. A segunda parte trata dos milagres, onde se discute sobre o que pode ser considerado milagre e se explica, à luz da doutrina espírita, os muitos milagres feitos por Jesus. A terceira parte explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. A estas obras básicas somam-se outras 6 publicações de Kardec, constituindo 11 obras fundamentais da doutrina espírita. Em 1858, é lançada a Revista Espírita, periódico inicialmente mensal, fundado e dirigido por Kardec até a data de seu falecimento em 1869, em circulação até os nossos dias. Já teve a participação de várias personalidades expoentes da doutrina. Em 1859 é lançado O que é o Espiritismo? Resumo dos princípios básicos da doutrina espírita e resposta às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. O primeiro capítulo desenvolve-se sobre a forma de diálogo. O segundo apresenta noções elementares acerca do espiritismo. E o terceiro, a solução de alguns problemas à luz da doutrina. Em 1862 é lançado o livro chamado Viagem Espírita, que reúne relatos e transcrição dos discursos de Kardec em sua viagem de divulgação pela França naquele ano. Traz ainda um modelo de estatuto para sociedades espíritas. Em novembro do mesmo ano, ele registrou na Revista Espírita o seguinte texto: durante uma viagem de mais de 6 semanas e um percurso de 693 léguas, estivemos em 20 cidades e assistimos a mais de 50 reuniões. O resultado nos deu uma grande satisfação moral, sob o duplo aspecto das observações colhidas e da constatação dos imensos progressos do Espiritismo. Além destas obras, com o intuito de popularizar a doutrina e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação, Kardec redigiu uma série de chamados opúsculos. Ai, desgraça. Caiu. Não, filho, não, filho. Aqui. Ok. Continua. Além delas, com o intuito de popularizar a doutrina e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação, Kardec redigiu uma série de chamados assim, opúsculos, pequenos livros, que disponibilizou em valores bastante acessíveis a todos os interessados. Alguns desses conheceram diversas edições, continuando a ser reeditados, mesmo após o falecimento do codificador. Em 1858, publica Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Foi publicada uma tiragem bastante reduzida. Em vez de reeditar, Kardec preferiu diluir o seu conteúdo nas novas edições de O Livro dos Espíritos e, posteriormente, no Livro dos Médiuns. É do próprio Kardec a seguinte afirmação: havíamos publicado uma instrução prática, com o fito de guiar os médiuns. Esta obra está hoje esgotada e, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos permitiram colher. Olha o critério do cara. Ele achava que não estava suficientemente pronto para ser editado. Hoje se publica qualquer coisa. Em 1862, publica O Espiritismo na sua expressão mais simples. De acordo com o próprio Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1862, o objetivo dessa publicação é dar, num quadro muito sucinto, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, para que se possa compreender o objetivo moral e filosófico.
Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pôr ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar a sua propagação. Isso, palavras do próprio Kardec. Em 1864, publica Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma brochura com itens numerados, constituídos em sua maioria de um pequeno parágrafo, que resume os princípios doutrinários, além de aspectos práticos do fenômeno espírita. Em 1868, publica Caráter da Revelação Espírita, uma coletânea de trechos extraídos da Revista Espírita, posteriormente incluída no capítulo 1 de A Gênese. E em maio de 1869, o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Como o próprio nome indica, uma orientação para todos aqueles que desejassem formar uma biblioteca para o estudo da doutrina espírita, onde se encontram relacionados não apenas as obras publicadas pelo próprio Kardec, e aqui elencadas como fundamentais, com respectivo preço e condições de comercialização, mas ainda outras cuja leitura e análise considerava importantes à época, elencadas como obras diversas sobre o espiritismo ou complementares, e como obras realizadas fora do espiritismo, inclusive obras científicas sobre física, biologia, química. A esta lista somam-se ainda outras obras. Uma que foi publicada em 1890, chamada Obras Póstumas. Escritos, estudos inéditos de Kardec, com anotações sobre os bastidores da criação da doutrina e que auxiliam a sua compreensão. O legado de Kardec. Segundo Kardec, isso são palavras dele, tá? Abre aspas, né? De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam o que vem do mundo invisível, sob a cobertura de um grande nome, é o que encoraja os espíritos enganadores. É preciso aplicar toda a sua atenção em frustrar as artimanhas deles, e só se pode aí chegar com auxílio da experiência adquirida, através de um estudo sério. Incessantemente assim, repetimos, estudai, antes de praticar, porque este é o único meio de não adquirir experiência à vossa própria custa. Palavras de Kardec. Isso está em Livro dos Médiuns, no último capítulo, no último parágrafo. O seguinte texto. Seria, portanto, fazer de nosso raciocínio um deplorável juízo pensar que escutamos todos os espíritos como se fossem oráculos. Os espíritos são o que são, e nós não podemos alterar a ordem das coisas. Como nem todos são perfeitos, não aceitamos suas palavras senão com reservas, e jamais com a credulidade infantil. Julgamos, comparamos, tiramos consequências de nossas observações, e os seus próprios erros constituem ensinamentos para nós, pois não renunciamos ao nosso discernimento. Isto é um discurso de encerramento do ano social na Sociedade Espírita de Paris, 1858 e 1859. Em resumo, o legado de Kardec é o zelo pela doutrina, o critério rigoroso na análise das comunicações recebidas, sempre utilizando a razão, o bom senso e os dados científicos nos assuntos pertencentes à ciência. A responsabilidade na divulgação, não agindo como um tiozão do WhatsApp, que tudo repassa sem nenhuma análise, mas ao contrário, só divulgando o que passar pelo rigoroso crivo do método de Kardec. Bom senso, tanto na análise quanto na divulgação das comunicações. O debate das ideias e o exame racional são os métodos principais da doutrina. Sem isso não se faz espiritismo. Pode-se fazer qualquer outra coisa, pode até ser espiritualismo, mas espiritismo, como definiu Kardec, não vai ser. Espiritismo, como codificado e concebido por Kardec, só é possível fazer empregando o método de Kardec. Pessoal, obrigado por terem assistido. Deixem as suas dúvidas e comentários
que na medida do possível responderemos a todos. E na terça-feira, às 20 horas, temos o nosso encontro online para discutir o conteúdo aqui apresentado. A todos, muito obrigado.